Sejam muito bem-vindos a mais um podcast, a mais um AmaCast. Você que tem acompanhado com a gente fazendo essa desmistificação, a gente quebrando essa complexidade que existe dentro da medicina, que existe dentro da área da saúde. E hoje a gente já está com um rostinho aqui que é conhecido por vocês. Mas antes da gente falar com ela, deixa eu lembrar vocês, a gente tem o nosso Ama News. Vocês conhecem? Não? Estão perdendo. Procurem lá o Ama News, vamos se inscrever na nossa newsletter semanal, trazendo os conteúdos que são falados aqui no podcast e muito mais. Tem saúde mental, tem saúde da mulher, tem nutrição, tem psicologia, tem tudo no nosso Ama News. Tá sensacional. E a gente também tem o nosso Ama Place, se vocês não conhecem, é o nosso marketplace dos médicos. Os médicos escolhidos para entrar nessa família, que passam pelo nosso crivo de qualidade. E uma delas, dessas médicas, desses médicos, desses profissionais que estão presentes dentro do nosso Ama Place, se chama Doutora Fernanda Vinhal. Seja muito bem-vinda novamente ao nosso podcast. É muito bom tê-la aqui. Hoje a gente vai tratar de um assunto polêmico também. Está presente na maioria das pessoas e foi muito pedido para a gente tratar. Porque, como eu falo, o nosso processo é desmistificar, descomplicar a saúde. E a partir de um geral, a gente vai entrando em alguns temas, alguns tópicos um pouco mais a fundo. E um deles que a gente vai falar hoje é sobre a intolerância à lactose, intolerância à proteína do leite e a intolerância a glúten. É isso mesmo, doutora? Tô certo? Isso, eu vou só corrigir um pouquinho a intolerância à lactose, que é diferente da alergia à proteína do leite da vaca, e a gente vai falar um pouquinho de doença celíaca e sensibilidade ao glúten, que são coisas diferentes. Bom saber, viu, gente? Já pega aí, que não é intolerância, é alergia, são coisas distintas. E, pra gente começar, sem enrolação, doutora, não vou te apresentar. Quem quiser conhecer você, volta lá nos outros podcasts. Que aí, se não conhece agora, né, não, gente? Uai, tem que acompanhar a Ama News, tem que acompanhar o podcast. Se não conheceu assistindo esse aplicativo, volta lá e assiste o outro, que vai saber quem é a doutora Fernanda Vinhal. Nutricionista, clínica e de cozinha, né? Gestão de negócio de alimentação. Gestão de negócio, como é que é o nome? A sigla lá? UAN, que é a Unidade de Alimentação e Nutrição. Gente, ela é chique, trabalha no UAN. É isso. Doutora, por onde a gente começa esse Vamos primeiro tema? falar sobre o que é lactose. Lactose é o açúcar do leite. Então, né, ele é um disacarídeo. São duas partes de um açúcar. Glicose, como todo mundo já ouviu falar, então é a menor parte para ser digerida. Então, a lactose ela precisa ser quebrada em glicose e galactose para entrar no nosso intestino e aí sofrer a absorção e digestão. Então, o que acontece com os intolerantes à lactose? Eles não têm a ação da enzima lactase que faz essa quebra. Então, ele não tem a enzima ou não, a quantidade que ele tem não é suficiente. Então, aí ele tem a fermentação no nosso intestino, que são na microbiolosidade do nosso intestino, e começa a fermentação pelas bactérias. E aí vem os sintomas. Então, essa é a intolerância à lactose, de forma bem resumida, que é diferente da alergia à proteína do leite da vaca, que é uma condição do sistema imunológico, que aí, geralmente são as crianças, os bebês nascem com essa condição, e aí ela é tratável, dos 3 aos 5 anos se tratável, pode já voltar a ingerir os produtos lácteos normalmente. Alguns outros continuam, mas é uma condição totalmente diferente, porque ela tem a ver com o sistema imunológico. Então é diferente da intolerância à lactose. Então tem essa confusão aí entre as pessoas que falam, eu sou alérgico a leite. Não, às vezes a pessoa é intolerante e não alérgica. Então tem essa confusão. Qual a diferença entre a intolerância e alergia? A intolerância, ela se divide em intolerância primária, secundária e congênita. A primária é geralmente os adultos, e inclusive é o meu caso, que depois, né, que a gente tem a questão do leite materno e tudo mais, a gente vai perdendo essa ação dessa enzima ou a produção dela. Então, a gente não tem mais essa atividade tanto quanto antes. E aí a gente não tem essa facilidade para fazer essa quebra, essa digestão da lactose. E aí vem os sintomas. E aí tem a secundária, que é o quê? Secundária é outra doença celíaca é uma delas, síndrome do intestino irritável,
doença de Crohn, doenças do trato gastrointestinal. E aí, por isso, a pessoa também tem a intolerância à lactose. Então, ela é secundária. E a congênita, que é genética. Então, é uma condição genética mais rara, mas também acontece. Então, são esses 3 tipos da intolerância à lactose. Bom, a alergia à proteína do leite da vaca. Ela é uma condição do sistema imunológico, onde realmente a criança, o bebê que já tem essa condição, ele não pode ter contato com nenhum tipo de produto lácteo, então nem encostar, porque é uma questão até tópica. Então, é bem mais grave do que a intolerância à lactose. Então, realmente tem que suspender qualquer alimento, traço de leite, até a criança realmente ter o acompanhamento. E aí, muitas vezes, de 3 a 5 anos, a criança pode voltar a consumir. E aí, é realmente uma questão do sistema imunológico, diferente do gastrointestinal, que é a parte da intolerância à lactose. Tá. E antes de eu perguntar sobre sintomas, isso tem cura? Ambas? Muito interessante. Você falou que a parte da alergia tem. Pode ter, né? Pode ter. A intolerância primária, que é essa dos adultos, não tem cura. Então, assim, a gente pode, o que a literatura traz? A gente pode tirar um tempo, né, tratar com dieta, acompanhar e ver se pode diminuir os sintomas. Pela questão da flora intestinal, então a gente pode ter uma melhora dos sintomas, mas não vai ter cura. A secundária, que é por outras doenças, pode ser reversível sim. Por uma melhora dos sintomas da outra, pode se melhorar a intolerância à lactose. Então, é a única que pode ter. E a congênita também não tem, porque ela é genética, ela é mais rara, então não tem cura. Aí a alergia realmente é uma questão de ter cura, talvez, em alguns casos, e também não. Ela é diferente da intolerância. Caramba. E quais são os sintomas hoje da pessoa que tem a intolerância? Sintomas mais comuns, principalmente distensão abdominal, então a pessoa fica inchada, muitos gases, diarreia ou constipação, então pode ter tanto um quanto o outro. Dor de cabeça, tem pessoas que relatam refluxo, vômito, então tem essas condições também, sempre do trato gastrointestinal. E a alergia? Todos esses sintomas e mais a questão tópica, e aí tudo muito mais agravado também, principalmente diarreia, muito em crianças, né? Então pode ter também constipação, mas é mais comum diarreia, e aí a questão do sistema respiratório também é atacada, então ela é realmente bem mais séria do que os sintomas da intolerância. Então a gente pode considerar que a intolerância ela é mais leve. Nesse sentido, sim, porque não trabalha com o sistema imunológico. O sistema imunológico é muito forte, né? Então, meio que se o nosso corpo fosse atacar o nosso próprio sistema imunológico. Então, é diferente. Entendi. Tem risco de morte, de chegar à morte? A alergia tem. Ainda mais que trabalha com a questão do trato respiratório. O intolerante, ele é teimoso, né? Então, assim, a gente vê até vários memes aí. Sabe que não pode, mas ele vai lá e pede uma pizza 4 queijos, então ele arrisca. Sabe que vai passar mal, mas assim, ele tem ali um limite. Não vai ter outros sintomas tão graves como um alérgico. Entendi. E os remédios? Esses remédios que o pessoal toma? Acho que é Lactase, essas coisas. O que esse remédio faz e por que ele funciona? É um dos tratamentos que a gente fala, né? Então, assim, além da dietoterapia que a gente vê e tem que fazer de acordo com o intolerante ele liga no teste. Então, isso também é uma abordagem que a gente pode falar um pouco. Mas as enzimas, que são as lactases manipuladas, ou essas da indústria que já vem pronta, tem uma quantidade, cada uma das marcas tem uma quantidade X, né? E aí, o que a gente faz? A gente consome antes de comer um alimento que tem lactose. E aí, a gente tem que saber se é suficiente. Como vai saber? Testando. Então, a vida do intolerante é um teste. Então, assim, eu vou tomar um sorvete, que é, por exemplo, uma bola de sorvete. Uma enzima que tem, exemplo, 500 miligramas, é suficiente? Não sei. Então, para mim, é um teste. Para você pode ser outro. Tem que ser as duas. Então, assim, funciona bastante. Eu mesmo faço uso, é o que me salva. Então, assim, é um caminho que a gente tem aí. Né? Então, é ideal para quando a gente tiver exceções e utilizar. Então, a lactase é, sim, uma enzima, um facilitador para esses momentos, né? Para a gente não ter os sintomas. A vida do intolerante é comer perto do banheiro. Não, eu mesmo, no meu caso, é constipação, então eu não sofro desse mal. Acho pior. É o contrário, na verdade. Mas então é sempre bom ter uma enzima na bolsa, no carro, em todo lugar, se for utilizar, senão tem que realmente ter esses cuidados. E falando também disso, vem os produtos que hoje na indústria já tem muito produto sem lactose. Sim. Mas é interessante também falar que não é sem lactose, isento da lactose. Tem a lactose no produto, só que eles adicionam a enzima
dentro do produto. Dentro do produto. E aí Caramba. vem de novo, é suficiente ou não? Exemplo, um iogurte sem lactose. Para mim, não é suficiente. Vai Ele, atacar. ele vai atacar, eu tenho sintomas. Porém, assim, tá tendo vários pacientes que é super tranquilo, eles consomem leite sem lactose, então também é super tranquilo. Então isso veio assim a ajudar realmente esses indivíduos que têm essa condição. Então é interessante só frisar que esses alimentos, eles têm a lactose sim, porém adicionam enzima dentro também. É diferente de um produto assim, sem leite, que ele é de soja, ele é da carne, exemplo, né, tem a questões dos proteínas, proteína, tipo whey protein. Todos são do leite, mas aí vem o da carne. Ele realmente não tem leite. Aí é diferente. Então, produtos da soja, realmente sem leite. É diferente dos produtos zero lactose, que só adicionam a enzima lá dentro. Caramba, eu não sabia disso. A maioria das pessoas Interessante. fazem essa confusão, então é bem interessante frisar. Porque às vezes ela toma, tem os sintomas e não entende por quê. É, na verdade, porque a enzima que foi presente no alimento não é suficiente. Não é suficiente. Eles colocam essa enzima para anular o efeito da lactose. Para quebrar o açúcar, que é a lactose. Então, ela tem que ser quebrada para entrar dentro do nosso intestino. Se não for suficiente, vai fermentar e vai começar os sintomas. E acredito que você saiba, se não souber não tem problema, mas como é que os órgãos regulam isso? Para saber que é o suficiente ou não é? Tipo, o Anvisa da vida, um ministério que cuida dessa parte de alimentos. Como é que isso é regulado, você sabe? Isso, assim, é bem interessante porque acho que até 2016 ou 2017 não tinha legislação nenhuma sobre colocar contém lactose em nenhum rótulo. Hoje a gente já tem, mas só o contém lactose. Não tem, assim, a quantidade. Tem 5 miligramas, 5 gramas de lactose nesse alimento. Não, isso não tem. Seria muito interessante ter isso para facilitar a vida do intolerante. Porque, assim, tem estudos que falam que até 12 gramas de lactose por dia seria tolerável, na maioria das vezes, pelo intolerante. E isso, né, pode ser dividido em várias porções, né, pode ser dividido em alguns tipos de queijo, algum iogurte, um leite. Só que como que as pessoas vão saber se elas não têm esse conhecimento dentro do produto, né? Então não tem como todo mundo andar com a literatura procurando saber disso, principalmente que como é um assunto que muita gente não conhece. Então isso é falho, muito falho pela nossa legislação brasileira. E tem gente que é intolerante e não sabe também. Muito mesmo. Principalmente trabalhando nessa parte de negócio de alimentação, eu percebo muito isso. As pessoas às vezes, estão passando mal, então não sabem a condição e não investigam. Então, assim, na nutrição, o interessante de uma pessoa ser acompanhada é porque a gente consegue conduzir até essa avaliação clínica para saber se a pessoa é intolerante, até mesmo sem fazer os exames que são feitos. E aí a gente consegue observar. Interessante a gente ter trazido nesse podcast que você é, né, intolerante, você falou. Como é que é viver com isso, cara? Porque tudo no mundo é leite. É leite, é queijo, é bolo, é salgado, é tudo. Massa, tem leite, tudo que a gente vai utilizar tem leite. Então, eu assim, desde criança, eu não gostava de tomar leite mesmo. Assim, até que eu ia pra fazenda e tal, eu ia com meus primos pro curral com meu avô, eu não gostava de tomar o leite, eu ficava só comendo Toddy e não tomava leite. Mas aí depois, fui crescendo, queijo sempre eu comia, eu vou explicar um pouquinho sobre o queijo. Mas leite não. E aí quando eu comecei mais na questão da atividade física, suplementação, que eu comecei a tomar o whey, que eu comecei a perceber os sintomas. Caramba. O whey concentrado é o que mais tem lactose. Caraca. O isolado é o que tem menos. Muitos intolerantes utilizam o isolado e funciona super bem. Minha mãe também é uma pessoa que toma o isolado e não tem sintomas. Só que aí é teste. E aí eu comecei a observar. E aí eu fui percebendo que eu era. E foi só agravando, então realmente tive que suspender o uso de whey concentrado. E aí fui observando os meus sintomas. E aí na minha vida foi enzima quando eu precisava, né, de utilizar algum alimento e evitar outros alimentos que continham muita lactose. Então, realmente não é fácil. Principalmente assim, a época que você quer uma sobremesa, alguma coisa diferente, realmente tem que andar com enzima ou procurar. Hoje em dia melhorou muito, tem muita lanchonete de produtos mais saudáveis, que tem produtos sem lactose de verdade, do leite de coco, né, outros afins, mas é mais difícil realmente. E o sabor também é totalmente diferente. Achei interessante, você falou que sua mãe também é. Você herdou dela? Isso passa? Não sei, não tem como saber. Eu acho que provavelmente, no nosso caso, não muito, porque ela teve bem depois de mim. Então, assim, isso tem fatores ambientais. Os estudos falam realmente que faltam ainda muitos viés para a gente decidir isso.
Mas pode ser porque a vida, assim, como a gente foi crescendo, a gente foi parando de produzir porque a gente não tem esse contato. E ela também é uma pessoa que não tomava leite, então pode ser sim um pouco genético. E dessa parte primária, né, da hipolipolactasia primária. Eu acho que o meio dela é também da mesma forma. Então, você consumir mais ajuda a produzir mais essa enzima? Não é essa regra? Não tem essa relação? Se eu tomo mais leite durante a vida, eu não vou produzir mais enzimas. A maioria dos adultos, eles vão diminuindo essa tolerância, mas tem uma parcela, acho que de 25% da população ainda é tolerante ao consumo do leite, porque muita gente toma leite normal e não tem nenhum sintoma. Essas pessoas, elas conseguiram ser persistentes à questão da digestão e da absorção da lactose. Tá. Como a gente falou, pessoas sim, pessoas não, como é que é essa polêmica do que o pessoal, não pode tomar leite, o leite faz mal, tem gente que fala que o leite é benéfico, aí sai notícia, esses dias mesmo, eu não lembro de quem, saiu uma notícia falando que leite de vaca não é para humano tomar. Com certeza você acompanha essa polêmica. E na hora da água. De novo. Como é que é isso? Pode, não pode? É só marketing? Tem um pessoal que fala que leite é só para bezerro, né? Que a gente não toma depois que tá. Exemplo, no caso de pessoas que não têm intolerância ou alergia, né? Não tem nenhuma condição, não faz mal nenhum. É um alimento super saudável, rico em nutrientes, cálcio, dentro, vitaminas e ainda proteínas. Então, não tem por que tirar da alimentação de uma pessoa que realmente tolera o leite. Então, não tem nada a ver, ele não inflama, não tem nada disso. Isso realmente é balela. Só balela e conversa. Pessoas que suportam, devem continuar tomando. Só que o pessoal querendo lacrar, então. Exatamente, isso é muito engraçado. Bom saber, porque eu sou um bezerrão, velho. Aí, você não tem nenhum sintoma, né? Acho que eu tenho, mas assim. Teimoso, eu sou teimoso. Eu sou tão viciado em leite, eu tomo leite puro. Lá em casa não vem leite de caixinha. Só vem o leite lá da fazenda dos meus pais, que eu vou fervo e guardo na geladeira e tomo só aquele leite ali. O raiz, né? O leite raiz. Não consigo mais tomar esses leites de caixinha. Me surgiu uma dúvida, que já era para ter perguntado antes. O que é essa enzima? Como eu já falei no nosso podcast anterior, explicando para uma criança de 5 anos. O que é essa enzima? Porque a gente tem que quebrar essa enzima? O que é isso? Essa enzima é como se fosse outra enzima que a gente tem, a amilase, as enzimas que digerem proteínas, carboidratos no nosso corpo. A lactase, ela digere, quebra a lactose. Então, a lactase quebra a lactose para a lactose entrar no nosso intestino e seguir a vida dela, né? Fazer a digestão, que ela vira glicose e galactose, certo? Então, essa enzima que a gente tem no nosso intestino. Então, ela é a enzima que, na falta dela, ou na falta da ação dela, a gente é intolerante à lactose. Lactase e lactose. São totalmente diferentes. O que é isso? A lactase é a enzima e a lactose é o açúcar, que tem que ser quebrado. A lactase age na lactose. Entendi. Só muda uma letra realmente, mas essa complicação. Por exemplo, a lactase é a enzima que a gente anda, que a gente precisa dela para fazer a digestão da lactose, que é o açúcar do leite. Entendi, um monte de nomezinho aqui técnico que... Enzima é sempre com nomes assim. E acaba que não tem como explicar mais que isso, né? Não tem. É isso, gente. Não dá pra... É uma enzima que degrada a lactose. Tá. E... Você falou que ia falar do queijo. Fiquei curioso. Sim, os queijos são um assunto bem polêmico, porque assim, inclusive eu escuto muito isso. Às vezes eu tô, por exemplo, vou pedir um sanduíche, alguma coisa, e aí eu pergunto, às vezes tem um molho, né, alguma coisa que eles passam, se tem leite nesse molho, alguma coisa do tipo. Aí a pessoa fala, às vezes não, mas e o queijo? Então, assim, o medo é do queijo. Os queijos, o que acontece? Os queijos, eles sofrem um processo de fermentação. Uhum. E a fermentação, o que acontece? As bactérias fazem essa fermentação. As bactérias meio que comem a lactose nesse processo. E como elas se alimentam da lactose, elas deixam esse queijo praticamente isento de lactose. Certo. Então, exemplo, a mussarela. Todo queijo? Não. Exemplo, a mussarela. A mussarela tem traços de lactose. Então, exemplo, eu como mussarela todo dia. Mussarela normal, sem ser essa lactose. E não te faz mal. E não me faz mal. Interessante. Da mesma família de traços de lactose, vem o parmesão, gorgonzola. Esses queijos que são mais secos, tem menos soro do leite, eles têm menos lactose. Então, a lactose ela é mais presente no soro do leite. Então, exemplo, o queijo Minas Frescal, que tem muito soro, tem muito mais lactose do que o queijo Minas meia cura, que é aquele mais sequinho. Mais seco.
Então, também não faz mal para pessoas que são intolerantes. Pode ser que sim, então tem que testar. Teste. Então, exatamente no meu caso. Come perto do banheiro. Agora, requeijão, catupiry, esses queijos eles têm mais lactose. Então a gente Então, pode a gente tem colocar essa própria regra. tabela, tem a quantidade certinha de cada um. E aí a gente vai saber. Exemplo, todos os leites têm muito mais, aí vem os queijos que têm muito menos. E iogurte também tem pouco, porque eles são fermentáveis, né? Tem a questão das bactérias ali. Uhum. Então, mas os queijos realmente é muito polêmico, é o que eu mais escuto, principalmente da mussarela. Então, mas tem que tirar a mussarela. Às vezes a pessoa não precisa tirar, ela realmente não tem tem realmente traços. E a pessoa pode comer, pode fazer a alimentação mais saborosa, porque também a gente leva em consideração, né, a questão cultural, que aqui a gente realmente come muito queijo, a questão realmente de palatabilidade, receitas. Então, as pessoas às vezes estão deixando de comer sem precisar. Então, a questão do queijo é bem polêmica e assim, tem que ser esclarecida. Achei interessante, eu não fazia ideia. Então a gente pode seguir essa regra. Os queijos mais secos, como a gente tratou assim, tem menos Menos lactose. soro, isso. Porque a lactose está no soro do leite. Mais presente no soro. Aquele queijinho que a gente acaba de fazer e corta aqui, ele Tem mais soro. vilão. Para quem tem intolerância, ele vai ter mais lactose. Caramba, interessante. E quais outros produtos que parece ter que tem e não tem, ou vice-versa, dos derivados? O iogurte, eu acho que também entra nessa questão, ele tem mais. Então, assim, a gente tem na literatura até essa tabela que eu comentei, ele tem mais, os iogurtes têm mais do que esses queijos que eu comentei, Uhum. mas são fermentáveis também, porque tem as bactérias ali fazendo a questão da fermentação, da colonização ali no iogurte. Então, muita gente tolera bem os iogurtes normais mesmo, sem lactose, Uhum. com a lactase dentro do alimento. Então, pode testar, às vezes, um iogurte integral ou um iogurte desnatado mesmo, só com a produção mesmo da própria fermentação já é suficiente para a pessoa. Tá. Vale o teste. Então a fermentação diminui a lactose. Porque as bactérias comem a lactose na fermentação. Entendi. Então, por exemplo, bolo, massa, essas coisas, tende a ter. Não, aí como você vai colocar o leite dentro, o leite é outra coisa. O leite ele já está no seu próximo, ele está bem in natura, ele não está fermentado. Entendi. Então Não são tem nada a dos ver. derivados, então, que a gente Ele já tem que estar fermentado para fazer a receita. Se você usar o iogurte em uma receita, aí sim, você é pessoa tolerante. então pode trocar o leite pelo iogurte. Caramba, que interessante isso. Bom, não fazia ideia, porque eu também sou um ratinho para comer queijo. Eu adoro queijo, como queijo todo dia. Trago queijo Minas da fazenda, tem queijo mussarela. Quando tem aquele bifezão assim de queijo, de todos os tipos. meu prato é só queijo. E pronto, a gente falando de queijo, o tal do queijo de búfala. Também pode ser consumido. Só que você tem que ver se você vai suportar e tolerar a quantidade. Que ele também tem presente. Tem gente que suporta, tem gente que não suporta. E existe algum processo para retirar 100% esse? Não existe. Do queijo, não. Só se for realmente colocado enzima. Existe, por exemplo, mussarela, sem lactose. Colocam a enzima. Né? Você pode olhar no rótulo sempre que for, ingredientes. Vai ter os ingredientes, leite, fermento e a enzima lactase. Então, a enzima é colocada dentro do alimento na hora da produção. Mas retirar não não faz tem. sentido na produção de um queijo fazer isso. Então, realmente, eles colocam a enzima que facilita a digestão. Entendi. E quais os exames eu devo fazer para descobrir essa intolerância? Exame de sangue, a curva glicêmica. Então, a pessoa vai tomar uma dose de lactose e aí ela vai fazer os exames de hora em hora para, se não quebrar a glicose da lactose, o exame dessa pessoa vai dar alterado. Então, o exame de sangue é um, teste de hidrogênio é o outro, que vai expirar esse hidrogênio. Então, se ele expirar e der positivo, vai dar positivo. Só que esse teste ele tem que ter um protocolo de jejum, não pode fazer atividade física, tem que ter uma dieta restrita, então ele é mais difícil para ser feito. E tem o exame de fezes também. E a avaliação clínica, que ela é menos invasiva. Então, se o profissional realmente tiver todo o cuidado para fazer, investigar se a pessoa tem, ela não precisa submeter a esses outros exames. Então, realmente investigar, trabalhar com a alimentação e fazer essa observação da análise clínica. E se conhecer também. Com certeza. Prestar atenção no que você está comendo. Desse retorno de paciente. Mas os exames mesmo de laboratório são esses três. Entendi. E isso tanto para intolerância quanto para alergia?
A alergia é exame de sangue. Exame de sangue. Esse exame da curva glicêmica é aquele negócio doce que a gente toma? Eu já fiz aqui. Não, é só que é com a lactose. Aquele é da glicose que você deve estar falando, mas o da lactose é exatamente toma, só que é uma lactose. E se a pessoa passar mal? Ela vai passar mal, por isso que eu acho bem invasivo. Ela vai tomar tanto no de hidrogênio quanto na curva glicêmica, ela vai tomar uma dose de, exemplo, 25 gramas de lactose. Vai submeter o exame. Porque ela precisa estar na presença, né, dele. Por isso que precisa estar lá para fazer. E se eu quiser começar hoje para descobrir? Por onde eu começo? Quem eu procuro? Nutricionista? Médico? Para fazer o exame, vai ter que ter o pedido médico. Pedido médico, Então, tudo vai geral. fazer e o acompanhamento ideal com o nutricionista. Entendi. E aí você vai fazer toda a dieta-terapia? Dieta-terapia, fazer o acompanhamento, para ver justamente o que a pessoa tolera ou não. Então, realmente tem que ter um acompanhamento, porque cada um vai tolerar de uma forma certos tipos de alimentos. Se for suplementação também, cada tipo de suplementação. Então, é interessante sempre a pessoa ser acompanhada por um profissional. Interessante. Me surgiu uma dúvida agora. Nutricionista não pode fazer encaminhamento médico para exame de sangue? Pode, para exame de sangue, pode. Mas alguns outros tem que ser realmente do pedido médico, principalmente para convênio. Aí tem que ser reescrito. Tem que ser interessante. A gente falou dessa alergia, que ela pode surge mais em crianças, né? Voltando para a alergia. É só em crianças? Ou surge em adultos? Ou o adulto tem? Como é que é isso? Alergia é mais comum em crianças. Mais comum em crianças. Eles nascem com essa condição e aí pode diminuir, né, com o tempo e outros permanecem. E se não diminuir? Ela tem que conviver com tratamento para o resto da vida. Caramba. Agora, alergia a camarão, né? Você sabe que você tem alergia, você não pode ter contato. Eu tenho o cheiro do camarão já me mata. Exatamente. O mínimo de um traço que passa. E a minha é bem tópica. Passou na pele. Por isso, o alérgico ele não pode ter contato. Por exemplo, se estiver fazendo uma coisa com leite perto, se passar na criança, ela vai embolar também, ela vai dar essa reação. Interessante. E tem diferenças entre ambos, tipo, a tolerância e a alergia? Em adultos, em crianças, em idosos, tem alguma diferença ou vão ser os mesmos sintomas? Os mesmos sintomas, vai depender da pessoa mesmo, do trato gastrointestinal dela, mas segue da mesma forma. Entendi. Recebi uma pergunta aqui até engraçada. Não faço ideia, mas eu quero ver. Intolerância à lactose emagrece? Nossa, não, realmente não emagrece. Não. Se eu recebi é porque existe essa dúvida. Com certeza essa dúvida deve existir. Não emagrece, não faz o menor sentido. Questão fisiológica. Pode até, acho que até atrapalhar por causa da absorção, se a pessoa tiver uma flora prejudicada, né, e tudo mais. Mas assim, não tem relação nenhuma. Não emagrece, não engorda. Não tem talvez porque a pessoa pensa que come e vai direto para banheiro e ela está emagrecendo. Constipa, e aí? Não tem nada a ver. Não é regra, então. Não. E eu e meus brancos. Mas eu aprendi no podcast passado com a doutora Lohana que os meus brancos é normal para o cérebro respirar, então não estou travado. Vou saber disso. Porque eu dou umas travadas assim, pode dei branco, mas não. A doutora Lohana falou que é completamente normal. Não tente você tampar com outras coisas. Por exemplo, quando você para aqui, essas coisas, ela falou que melhor beber uma água e dar continuidade. Então achei muito interessante o conteúdo que a gente está trazendo, né, não, pessoal? O trem é legal. O que mais que a gente pode falar, doutora, que eu possa estar esquecendo, que é necessário a gente trazer esse conteúdo, descomplicar isso para as pessoas saberem? Porque você, além de nutricionista, você vive isso, né? O que as pessoas têm que tomar atenção? Não sei. Realmente, assim, primeiro, para tentar descobrir, eu sou intolerante, eu acho que eu sou, não sei. Observar, tira uma semana e observa a alimentação. Exemplo, eu tomo leite, então, observei que eu tomei leite ontem. Quais foram os meus sintomas? Meia hora depois, sim, às vezes a gente tem reação realmente bem depois, minutos depois ou horas depois. É desse jeito, realmente não tem uma regra. Então, observe uma semana de alimentação. Faz um recordatório alimentar. O que é isso? Anotar tudo que você come, realmente. É sua alimentação, você come todo dia, realmente a sua saúde, seu bem maior. Então, faça isso, se te interessa saber, né, se não está fazendo um bom acompanhamento, para começar, isso é um bom caminho. Então, observe, na hora do almoço eu comi alguma coisa, foi um estrogonofe em leite,
Então, às vezes, a pessoa não percebe esses pequenos pontos. Uhum. Então, observa. À tarde, teve um iogurte, alguma coisa, então, ok, passa alguns dias, observa. Passa dias sem comer nada com lactose para observar se teve sintoma ou não. Aí depois vem com a mussarela. Teve sintoma ou não? Porque a mussarela é o que tem traço, então ela não é para fazer mal. Então, observar isso. E aí você vai tendo esse feeling e dando uma observada nesses pontos, até procurar um profissional que vai te ajudar, assim, realmente traçar um plano ideal para você. Entendi. Certo? Você começou assim? Você foi fazendo esses testes ou Sim, com Ou certeza. foi Quando eu comecei a cortando? descobrir pelo whey, né? E aí eu fui observando todos os outros, por exemplo, quando eu comi estrogonofe, alguma coisa com creme de leite, fui observando todos os outros alimentos que eu consumia e tinha essa reação. E aí eu fui observando e melhorando a minha alimentação, conduzindo da melhor forma. E hoje, como é que é seu dia a dia hoje para tratado com isso? A questão de alimentação? Alguns produtos sem lactose funcionam para mim. Então, assim, exemplo, o iogurte sem lactose não funciona para mim. Então, eu não consumo iogurte, né? Não lembro a última vez que eu tomei. Então, às vezes eu ainda tenho e vou comprar uma marca nova. Não dá. Não Então, vai. assim, não adianta nada. Tem aqueles que são realmente sem leite, que aí é vegano. Tem gente que gosta do sabor. Eu não me adaptei. Então, assim, tem gente que Caraca. também ainda tem isso. Então, tem que ver se a pessoa gosta. Tem gente que adora. Então, não tem problema. Então, que bom, tem mais opção na indústria hoje, né? Então, observar. Então, o meu whey, que é minha proteína hoje é da carne, então eu não tenho mais ficar tomando outro. Já sei que não dá Não certo. dá certo. Então, queijo, eu já sei os queijos que eu posso. Então, tá dentro do meu dia a dia, não me faz mal. E aí o restante eu evito. É Então, bom que assim, não fica tão, não é tão restritivo. não é assim. A gente acha que é um bicho de sete cabeças. Não é. Dá pra conviver e viver em paz. E tem minhas enzimas em todo lugar. Cada bolsa tem uma enzima. Cada bolsa. Andando nos pacotinhos. E aí vou sair, vou comer uma pizza, vou comer um sanduíche. E eu adoro aqueles molhos ainda. Então, assim, molho verde, molho de alho. Aí tem que É, colocar sem sensacional. leite. Se tiver leite, tem que tomar enzima. Ou não consumir também, né? Depende da fase que você tá. Também é interessante, porque você vai ter uma distensão abdominal, vai ficar inchado, isso não tem jeito. Esses remédios, por exemplo, eu não quero seguir minha dieta. Se eu tomar esse remédio todo dia, 2, 3 vezes por dia, qual é o risco de me fazer mal? Então, eu acho que todo excesso faz mal, né? Então, assim, a partir disso, eu acho que não é interessante você colocar a enzima como base de uma alimentação. Então, se você tem essa condição e tem outra saída, para que vai ficar tomando enzima toda hora? Então, eu prefiro conduzir da forma assim, na exceção. Ela Não tem acho algum que- efeito colateral? Não, nenhum. Não. Ela realmente faz ali a ação dela e funciona. E o corpo pode ficar intolerante a ela também ou não tem? Não, porque você Ou não reagir, tomar muito? Não, porque você toma e ela vai pro seu intestino, faz a ação dela, tanto que horas depois ela não tem mais o efeito. Então, se você tomou de manhã e vai tomar à noite, você vai consumir alguma coisa à noite, tem que tomar ela de novo. Tem que ser imediato, então. Tomar para comer. Exemplo, 20 minutos é um tempo bom, vai chegar no seu intestino para fazer a ação dela. Interessante. Questão de calor, né? A questão do calor ele muda um pouco o medicamento. Corre o risco de você que anda com ela na bolsa, fica dentro do carro, por estar ali aquecido, por estar tomando essas. É questão de clima, né? Corre o risco de estragar esse medicamento e. Olha, pode ser que um farmacêutico vai dizer isso melhor, né? Mas para mim nunca teve diferença Nunca por teve isso. problema. Né? Eu também evito deixar no calor e tal. Dentro de casa eu fico dentro da geladeira, as que ficam no estoque. Mas imagino assim que por longo prazo pode ser que sim, mas por prazo. Até As minhas não duram tanto também. Assim, eu sempre estou adquirindo mais. Então é ideal, acho que nada é ideal deixar no calor. Né? Entendi. Legal. E homem e mulher é coisa diferente, questão de hormônios, são sistemas diferentes. Ela ataca diferente? Pode atacar diferente ou não? Vai ser o mesmo? Toda a literatura trata só do indivíduo como um todo, mesmo não na questão do sexo. Não tem a diferença, né? E o celíaco? O que é esse celíaco? Bom, sobre doença celíaca, né? O glúten é uma proteína que traz aquela viscosidade, elasticidade nos pães, né? Nos alimentos, que são os que a gente encontra ali na padaria, rosca, aquilo ali que a gente adora. Então, é uma proteína que está presente nesses alimentos. A doença celíaca é uma doença do sistema autoimune. Então, próximo, né, do que a gente falou sobre alergia. Então, ela ataca o sistema autoimune. Então, na presença do glúten,
o nosso sistema autoimune ele ataca o nosso intestino delgado e aí ele atrapalha a nossa absorção de nutrientes, por exemplo. Então, essa é a doença celíaca, que é diferente da sensibilidade ao glúten. A sensibilidade ao glúten é como se fosse uma intolerância. Então, ela não vem do sistema autoimune e aí realmente advindo dos alimentos quando você consome, não tolera muito bem, mas ela não ataca a questão do sistema imunológico. Não, eu fiz essa pergunta sem fazer transição de assunto, porque eu pensei que o celíaco ainda estava ligado à lactose. Não, ele está ligado se for da questão secundária da hipolipolactasia. Por ele ter doença celíaca, ele pode ser intolerante, pode ser. Hipolipolactasia? A hipolipolactasia é intolerância à lactose, diminuição da enzima. Eu jurava que para mim o celíaco também ligado ao glúten, mas muito mais ao leite. Uma condição pode ter a ver com a outra, mas não é uma regra. Não é uma regra. Tá, já que a gente entrou nesse assunto, o que é glúten? Você falou que está presente e tal. Ele é uma proteína, né, que dá essa viscosidade e elasticidade aos alimentos. E aí ele está presente realmente na maioria das questões das panificações, rosca, pão, esses alimentos que a gente vê na questão da padaria, por exemplo. Entendi. Então a gente vê produto sem glúten, ele não tem aquela maciez, aquela textura que um produto com glúten tem. Ele é artificial ou já tem presente no nosso corpo? Não. A gente já nasce com glúteos ou a gente tira o glúteo? Ele é advindo do alimento mesmo. Ele é totalmente artificial. Totalmente diferente. Ele é uma proteína que vem da indústria. Entendi. E o que é o sistema autoimune? Como é que a gente pode explicar isso? É o nosso sistema imunológico, que, né, tem os anticorpos que defendem qualquer corpo estranho que vai chegar até nós, né, até o nosso organismo. Bem a grosso modo assim que funciona. Então, assim, o nosso corpo, o corpo que tem doença celíaca, ele não quer o glúten no corpo. Então, o sistema imunológico dele vai atacar aquilo para falar, olha, isso aqui não está normal, não queremos esse corpo estranho no corpo. Então, começa a ter esse ataque. Então, bem a grosso modo, o sistema imunológico, ele age dessa forma. Então, quem tem essa doença celíaca, realmente não pode ter o consumo do glúten de nenhuma forma. E os sintomas do glúten são parecidos? Bem parecidos. Com a lactose? Bem parecidos. Vem, né, de diarreia, pode ter constipação, dor de cabeça, refluxo, tem a questão do sistema respiratório bem atacado também. Então, anemia, as pessoas podem ter também. Então, é bem parecido, só que também, né, de diversas formas, cada indivíduo pode ter uma manifestação diferente. Qual o mais difícil, tirar a lactose ou o glúten? É complicado, né? Eu realmente não sei, mas eu acho que a lactose é mais difícil. E hoje em dia tem várias coisas que substituem o glúten também, mas é da pessoa, que ela gosta mais. Então, depende da preferência dela. Esses alimentos que contêm o glúten, tipo pão, essas massas, tem como ser feito sem o glúten ou não? Tem muitas fábricas que fazem pão, por exemplo, um pão de aveia ou um pão realmente com outros tipos de farinha, que substitui muito bem. O sabor fica bom. Pode ser que não fique 100%, para quem é um apreciador, por exemplo, do pão francês, sim, é diferente, mas são opções que a pessoa pode ter para ter uma vida mais tranquila e não deixar de comer um pão. Entendi. Uma pergunta aqui que me veio na cabeça agora. Esse glúten, ele talvez você não saiba, doutora, não tem problema, que é bem aleatório mesmo. Esse glúten, ele foi criado intencionalmente ou ele foi criado aquele material e depois descoberto que faz mal? Não é assim, o glúten ele tá na cevada, ele tá no trigo. Então, assim, do trigo tem o glúten. Então, é uma questão de plantação, né? Então, veio dali. Então, assim, foi feito do trigo e depois que descobriram que... cevada e tudo. E aí, as pessoas começaram, com certeza, a ter sintomas e foi investigar. Isso sempre teve, então, o pessoal que, por falta de informação, que não tinha... Que assim, um tempo atrás, ninguém ouvia falar de glúten. Não era polêmico. Isso, não era polêmico. É por causa da mídia, né? Eu acho que porque ultimamente a mídia está bem, né? Realmente, principalmente quando falam da tapioca, que não tem glúten, e aí vem o pão tem glúten, então tira o pão, põe a tapioca. Então veio esse boom e veio falando muito do glúten. Eu acho por isso que ficou tão evidente.
Mas sempre isso, sempre Sempre existiu. Desde que o mundo é mundo. Entendi. Isso, outra pergunta aqui. Será que isso pode ser jogo de influência de alguma coisa? De interesse de alguma Não coisa? sei. Ou só realmente maior preocupação com saúde? Eu acho que é só para falar mesmo. E assim, porque tem pessoas que têm sintomas e realmente tem que tirar, ele não é tolerável, mas assim como a lactose. Então é um público de pessoas X. As outras não têm que se preocupar, não é inflamatório. Então aí a pessoa vai fazer uma dieta e quer emagrecer. Vamos tirar glúten e lactose. Não faz o Não menor vai fazer o sentido. menor Às sentido. vezes a pessoa tira glúten da dieta e ela tolera glúten, mas depois ela volta a comer e ela começa a ter uma sensibilidade. E aí é um problema, né? Porque ela não precisava ter tirado, tirou e agora ela não tolera tão bem. Então agora ela tem desconforto, ela tem uma distensão abdominal que ela não tinha antes. Então até ela voltar a esse quadro 100% aí é um tempo, Cara, ou nem volta. isso é interessante. Eu acho que a parte mais interessante que eu achei desse podcast é não inflama, não faz mal. Não inflama nenhum nem outro. Nenhum Para nem outro. pessoas que, né, toleram bem os dois. Lógico, não vai morrer de beber leite ou de comer alguma coisa que tenha glúten. Porém, não faz mal. É o que a gente falou, todo excesso faz mal. Muito interessante. E... tô esquecendo alguma coisa? Ah, sim, lembrei. Tem questão de um ser mais grave que o outro? A intolerância do leite ao glúten? Então, acho que a gente não consegue mensurar dessa forma, porque um doente celíaco, se não tem nenhum, né, ele não tem nada com a questão da lactose, ele vai ter os sintomas dele, e é uma questão do sistema autoimune. Então, ele pode ser comparado à alergia da proteína do leite da vaca, mas não tem essa comparação. Então, E realmente, cada condição. E esse tem cura também ou não? A doença celíaca não tem cura. Então, realmente é tirar os alimentos que têm glúten e a pessoa conviver com isso. Tá, então, intolerância à lactose não tem não tem cura. Não tem cura. Tem Só tratamento. secundária, mas aí é realmente a secundária da doença. A alergia pode ter cura e o glúten não tem cura. Interessante. E a parte do glúten, ele segue a mesma linha de buscar tratamento? A mesma linha da lactose que a gente conversou aqui? Para descobrir algo? O exame dele é sorológico e aí às vezes também é interessante falar isso, porque às vezes dá um falso positivo no exame e a pessoa não faz a endoscopia, que aí precisa de uma biópsia do pedaço do intestino. Uhum. Então, aí às vezes a pessoa mas aí, por esse falso positivo, ela acha que não é e continua tendo sintomas. Então é interessante fazer o exame de sangue e essa endoscopia com biópsia para comprovar a questão da doença celíaca. E aí também eu acho que se a pessoa percebe que continua os sintomas, né, deve realmente se observar bem e aí ter um acompanhamento nutricional para ter uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor. E aí, mesma coisa, procura nutricionista também. Exatamente, tem um acompanhamento médico para fazer esse teste e um nutricionista para dietoterapia. Entendi. Eu acredito que esse é mais difícil de tirar. Meu pensamento. Acho que o glúten... A doença celíaca... Primeiro que ele está presente na cerveja, né? Ele Então... ataca o sistema autoimune. Realmente, ele é mais grave do que a natureza. Tem cerveja sem glúten? Tem algumas que tem sem glúten. Mas com certeza é mais difícil. Para quem é cervejeiro, vai sofrer mais. Tomara que eu não seja alérgico a Com glúten. certeza, acho que você não vai. O que mais, doutor, que a gente pode falar do glúten? Bom, acho que o glúten é isso. Quem é sensível é observar, você comer um pão, você vai começar a ter sintomas de inchaço, né? Às vezes vai ter uma dor de cabeça, gases, então observar. Então, às vezes você vai perceber que tolera um pouquinho, mas é interessante descobrir qual pouquinho é esse, para não te fazer mal, não prejudicar a sua qualidade de vida. Então, assim, ter esse nível de percepção da própria alimentação. Às vezes as pessoas passam o dia, vai comendo no automático, não percebe o que está comendo, se teve ou não teve, às vezes nem sabe o que é. Né? Então, por isso é interessante essa questão do acompanhamento para perceber essa questão dos alimentos. Entendi. Ao glúten você não é alérgico, né? Graças a Deus, não sou celíaca, nem sei. Chega, né? Já basta. Já passa a lactose. Então, como meu pão todo dia em paz, defendo o pão, unhas e dentes, não faz mal. Meus pacientes que emagrecem comem pão, também não são celíacas, felizes da vida. Então, pão é vida para quem não faz mal. Mas pode ter os dois. Existe pessoas que têm... Existe, com certeza existe. Tadinho dessa pessoa. Então, realmente gente. é triste, né? Não pode comer um queijo, talvez pode, né? Não quer no seu caso.
Mas nada de vamos por leites e derivados e glúten que está presente em pão, salgado, Nossa, aí é lasanha, pizza. Meu Deus do céu, eu gosto de cerveja, eu gosto, não quero nem pensar nisso. seria o sofre mesmo. A pessoa não poder comer um hambúrguer com aquele queijo morrendo, assim, derretendo. Ai, deu até fome. Você atende casos clínicos, né? Sim. Você pega isso frequentemente dentro do seu consultório? Tolerância à lactose, assim, muito comum mesmo. Por isso que é interessante, assim, eu falo que às vezes tem esse nível de tolerância diferente demais entre um e outro. Então tem gente que consegue ter, por exemplo, consumo de um whey isolado muito tranquilamente, um iogurte sem lactose tranquilamente, ou um iogurte normal também. Então cada caso realmente é muito individual. Tem que ser muito estudado. E aí a gente particularmente. vai observando, semana a semana, de mês a mês, a gente faz o acompanhamento certinho para ver e a pessoa ter sempre um acompanhamento com o resultado que ela quer, mas com também o acompanhamento desse quadro da intolerância. E aí a gente tem inúmeros benefícios e resultados com isso. Às vezes a pessoa começa a perceber como aquilo ali para ela era obscuro e aí pode ser clareado, né, desmistificado. E aí ela consegue ter uma vida muito melhor. O início deve ser bem O prático. início é difícil, porque assim, a gente tem que investigar muitos pontos até a pessoa observar coisas que ela não observava. Porque eu mesmo, assim, no dia a dia não observo a minha comida. Isso é o automático. Então, Vou ali no self-service, achei isso bonito, eu pego, tal. não viu se tem um molho, se não tem, às vezes tem leite, não tem. Então, assim, realmente tem que ter. Quando for fazer esse acompanhamento, a gente investiga tudo isso. Vou até começar a prestar atenção na minha alimentação um pouquinho mais. Que, às vezes, a minha preocupação mesmo, ela é da dos frutos do mar. Eu sou Porque você já sabe totalmente que é alérgico. E eu não tinha. A gente colocou no nosso podcast que a gente ia falar sobre intolerância à lactose e glúten. Mas vou fazer esse parênteses rapidinho sobre frutos do mar. Eu não tinha e adquiri. É alergia ou é intolerância? Não, é alergia, frutos do mar é alergia. Não existe intolerância a frutos do mar. E aí pode vir na vida adulta, isso é comum. É comum. E Aí você tem que tirar, não arrisca. Alergia a frutos do mar, você pode ter choque anafilático, é bem grave. Tá? Então não arrisca. existe remédio para isso? Você pode tomar um antialérgico quando acontecer, mas não é bom ficar arriscando, não. Uma Ou seja, é condição bem melhor não arriscada. deixa pra lá. O meu caso é crítico. O meu caso, assim, de sentir o cheiro, a minha glote já fecha. Exatamente. Então, se você não respira, O estômago. você vai embora, né? E olha que eu não sinto cheiro. Eu tenho esse problema, eu não sinto cheiro. Raramente, depois do Covid eu não sinto cheiro, às vezes eu sinto cheiro, às vezes eu sinto só odor, é um negócio bizarro, assim, meu sistema respiratório. Eu não sinto o cheiro do camarão, mas se eu entrar num lugar que tiver, meu estômago começa a embrulhar, começa a passar mal, eu falo, tem camarão por aqui, não tem? E aí eu acabo passando. Voltando para o nosso assunto do podcast, porque senão a doutora vai brigar comigo. Tem algum caso cômico que você já atendeu? Voltando aqui agora, o momento Ofo Chico do O AmaCast. cômico foi dos glúteos mesmo, né? Da polenta. Eu comentei aqui mais cedo que a paciente perguntou se polenta tinha glúteos, né? Na verdade, glúten. E realmente polenta não tem glúten. Né? Polenta não tem glúten? Isso que eu me recordo muito disso, mas assim, cômico mais foi esse caso. E os outros até que não, porque assim, a gente conduz da melhor forma, às vezes aparece um outro, mas de cabeça não tô lembrando. Mais alguma coisa que eu estou esquecendo? Não, eu também posso estar, mas agora eu não tô lembrando. Mas é um assunto bem Realmente grande. dar uma investigada na alimentação, dar uma atenção especial. Como você mesmo disse, às vezes passa batido, a gente não observa. E para quem tem esses sinais de desconforto do trato gastrointestinal, né, que é estômago, intestino, dá uma observada que pode ter alguma coisa aí que deve ser investigada e tratada. E começar a ler rótulos, né? Muito interessante. É muito... Ler rótulo é super indicado. Ingredientes, tá ali, aquela lista pequena, mas a gente tem que ler pra gente não ser passado para trás. E é obrigado a ter no rótulo. Então, Tem que ter. olhe o rótulo. Por mais bizarro que seja, uma embalagem de ovos tem que ver escrito ela, atenção, contém ovos. Então, Hoje contém lactose também, então você vai saber. você vai saber, né? Se tem. Então, e esses produtos, para quem é alérgico ou intolerante, a ambos que a gente conversou aqui, você encontra os produtos, né, para as pessoas que não contêm glúten, que não contêm lactose, que não contêm qualquer outra coisa.
A gente encontra nos mercados comuns, é Hoje só em dia, ler mesmo é, ou hoje tem em dia mercados mais não. específicos para isso? Tem, claro, hoje em dia a gente tem mercados específicos para o público mais saudável, né, desses produtos, mas ultimamente está tendo em todos os mercados, mesmo comuns, tá? Acho que tem uma seção de saudáveis, então ali se encontra muita coisa. Mas claro que tem os mais específicos. Mas aí você falou um negócio interessante, seção dos saudáveis. E aí tá lá o sem glúten e sem lactose. É, porque eles colocam na seção de saudáveis, né? Mas não diretamente está ligado. Não é porque é mais saudável. Entendi. Então, gente, não Não parem. tem nada a Se ver. você não tem intolerância, problema. Pode continuar tomando seu leitinho, comendo Sem queijo, comendo pão com glúten. Coca-Cola tem glúten. Não tem glúten, né? Eu acho. Não, mas Coca-Cola não é saudável. É verdade, Coca-Cola não é saudável. Então, gente, não tome Coca-Cola, tá? Corta essa parte, viu, sócio? Tira a Coca-Cola, viu, gente? Não falei da Coca-Cola. Pode continuar tomando as cervejas, doutora? Pode. Sem excessos. Sem exceção, pode. Pode corta a Coca-Cola pela cerveja, viu, gente? Tô brincando. Doutora, acho que é isso. Nós já falamos todos os fundamentos, já falamos tudo que precisava. Muita informação boa para quem é e para quem não é, tanto alérgico quanto intolerante. Eu acho que, para mim mesmo, foi bastante esclarecedor. Principalmente, eu tinha muita dúvida nessa questão, porque eu falei, eu sou um bezerrão, eu adoro beber leite. Todo dia ali eu bebo leite e tal. E saber que os produtos que são zero lactose contêm lactose, isso foi bem importante saber. Mais alguma coisa que eu deveria saber? Não, acho que é isso mesmo. Pode continuar o seu leite se você não passa mal. Ele faz bem, tem todos os nutrientes ali adequados. E é isso. Realmente, se a pessoa não tem uma condição que necessite retirar esses alimentos, não tem porquê, ele não inflama, não faz mal, não engorda e também não emagrece. Então, tudo em equilíbrio. Tudo em equilíbrio, tá, gente? Não vai tomar 5 litros de leite por dia. Também tudo em excesso. Aí também é sacanagem. Estamos aqui chegando mais novamente ao fim desse AmaCast. Meu sócio, estou esquecendo alguma coisa? Como eu falei, gente, doutora Fernanda Vinhal, nutricionista, já é a segunda vez que ela está aqui, viu? E como meu sócio falou para mim, se vem 3 vezes tem que pagar boleto. Então, se prepara que na próxima eu vou separar um boletim para você pagar, tá? Bem ao seu nível, assim. Gente, muito obrigado. Quem está acompanhando até agora, ouvindo ou assistindo. Muito obrigado, meu sócio, que está aqui gravando. Ele não gosta muito de aparecer nas câmeras. Muito obrigado, doutora. E repete pra gente, não te apresentei, falei pro pessoal assistir, mas onde a gente encontra seu Instagram, onde você atende, o que você faz, se você atende online, presencial, qual o seu foco, conta pra gente. Então, meu nome é Fernanda Vinhal, né? Meu Instagram é Fernanda M. Vinhal, tudo junto, vocês me encontram lá. Vinhal, desculpa, Vinhal, gente, é V-I-N-H-L. N-H-L, Vinhal. E atendo online, na maioria dos casos, hoje em dia o online está bem alta, mas atendo também presencial aqui em Brasília. É isso, então, qualquer coisa no Instagram vocês me encontram e a gente tem esse contato por lá. Encontre ela também no AmaPlace, tá, gente? Sim. Lá como é que é o link, meu sócio? No AmaPlace? cartãoama.com/AmaPlace. Vocês podem ter acesso tanto à doutora Fernanda quanto a todos os outros especialistas que estão lá dentro. Prazer tê-lo aqui novamente. Muito obrigado por aceitar esse convite, pela parceria, pela amizade. Conte conosco o que precisar e volte mais vezes. Eu agradeço também. Muito obrigada pelo convite de novo. E até a próxima. Sem boleto. Com boleto. E prometo não trazer perguntas surpresas para você. Tá bom. As perguntas surpresas, gente, não é porque a gente combina o roteiro, mas é porque sai um pouco fora do que a gente atende. Né? Não adianta igual você chegar para por exemplo, na parte mais médica, né? Chegar para um ginecologista e perguntar para ele sobre pediatria. Ele vai saber o geral, que ele viu na faculdade, estudou, mas é o foco da pessoa é X. Inclusive, hoje você atende todo o perfil? Ou você tem algum foco? Não, eu foco esportivo? mais na parte de adulto, emagrecimento, geralmente público feminino. Então, eu atendo esse público feminino, de emagrecimento, hipertrofia, voltado para esse público. Matéria infantil não,
Então, eu fiquei nesse meio mesmo. E é isso, não adianta eu chegar e perguntar pra ela da nutrição de uma criança, ela não vai saber. Não é que ela não sabe, ela não tem propriedade específica para falar disso. Tô certo, doutor? Exatamente. Então é isso. Muito obrigado novamente, viu? E, gente, quem ficou até aqui, muito obrigado. Assistam o próximo que tá ficando cada vez melhor, tá, gente? Um abraço, beijo, até mais.